E eu me lembro que eu tive a oportunidade, Carlos, de ir lá também. É. Davi, olha, o dia que eu fui te buscar no aeroporto, foi um dia muito especial para mim, sabe? Porque eu lembrei da nossa história lá no Munhoz, nossa adolescência, nossa infância. E receber você em Portugal foi muito bacana, foi dias memoráveis, mas você em Guiné foi inesperado, sabe? Foi inesperado ver você ali no aeroporto, e quando eu olhei para você, eu falei, puxa vida, ele veio aqui, né? E você lembra como tudo que aconteceu lá naqueles dias que você teve lá, né? Eu A lembro. maneira que as crianças do orfanato lá em Guiné-Bissau, que a gente trabalhou lá, as crianças, a maneira que Deus tocou aquelas crianças, a maneira que Deus tocou a juventude da igreja no qual nós trabalhávamos lá com o pastor Nenê. Então, foi maravilhoso, cara, foi Glória a maravilhoso. Deus. E outra ocasião memorável foi lá na casa do casal de missionários lá de Belo Horizonte, Eu o esqueci o nome deles. Herbert, Herbert, é isso Herbert e aí. a Desirê. O Davi, no interior de Guiné-Bissau, bem no interior de Guiné-Bissau, tinha um casal muito amigos nossos de missionários, a gente levou o Davi lá, né, para o Davi ministrar lá. E naquele dia, quando o Davi começou a tocar lá naquele lugar, em Có. Có é um lugar bem afastado, bem no interior lá de E se eu não Guiné-Bissau. me engano, tinha acabado de fazer rituais ali, o pessoal tinha um grupo Exatamente. de pessoas, não sei se você lembra, né, tinha Fazendo muita gente rituais, né, e rituais tinham até terminado de fazer, parece. de feitiçaria. E o Davi pegou o sax e começou a tocar. E o céu abriu, irmãos. O céu abriu naquele lugar. O casal de missionário estava muito desanimado. Eles estavam passando por lutas, né? Mas quando o Davi pegou aquele sax, né? Nós começamos a orar ao Senhor, clamar, glorificar o Senhor. E foi um momento único, único ali naquele lugar, né? E até hoje os missionários lembram disso. Até Glória a hoje Deus. o Herbert Desirê lembra É, daquele momento que você tocou o sax ali. O céu abriu naquele lugar, né? Deus se fez presente naquele lugar. Então a gente tem muitas memórias, né? Boas memórias daquilo que o Senhor fez na nossa vida, mas também fez conosco, é né? isso aí. Fez conosco, cara. Então, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, Davi, pela sua Eu que disponibilidade, agradeço né? pela sua. Sua disponibilidade de ir lá na Guiné, cara, lá na Guiné, né? E tocar e as pessoas serem tocadas pelo Senhor naquele lugar, né? E grandes coisas o Senhor fez ali. Tinha um grupo, não sei se você lembra, lá de Costa Rica. Hum, Tinha um grupo de Costa Rica que estava lá, e um daqueles costarricenses, né, era desviado. Não sei se você olha, lembra. Quando você começou a tocar, ele começou a chorar que nem criança. E dizer, hoje eu volto para Jesus. uau, glória. Hoje eu volto para Jesus. Lá na Costa Rica. Ele era da Costa Rica, estava Estava como na África, lá em Guiné. voluntário lá em Guiné-Bissau, lá na Casa Emanuel. E ele foi na igreja, ouviu o Davi tocar. Quando o Davi começou os primeiros acordes, ele começou a chorar que nem criança, desviado do evangelho, né? E ele dizia em voz alta: hoje eu volto para Jesus. Ah, Hoje eu volto para Jesus. glória a Nossa, Deus. não tem, ó, Davi, não tem o que pague um negócio desse, né? Nem o ouro, nem a prata desse mundo paga aquilo que o Senhor E faz. eu me lembro, Carlos, que para chegar em Guiné, eu fiz né, eu conversei Uhum, com Deus, que eu não tinha uhum, dinheiro para ir para lá. pois, Eu recebi o convite de uma igreja em aham, Portugal, uma igreja pequenininha ali, e eu separei um tempo para poder estar em Portugal e também para poder esticar te até, atender. Só que eu não tinha dinheiro, não sabia se eu ia chegar lá, né? Eu falei, Deus, se o Senhor me dá condições, o uhum, dinheiro para eu comprar passagem, uhum, uhum, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. uhum. E assim fui. Na primeira igreja que eu fui, o dinheiro era exatamente o valor da passagem. Glória a Só que eu não Deus. sabia que precisava tirar visto, É, né? Porque falaram que demorava uma uma semana. semana. E eu estava com o pastor Robson. O Robson, É, um abraço, sim, pastor Robson, meu amigão. é fantástico, hein? E ele Muito me, bom. ele me acompanhou ali para poder tirar o visto. E eu fiquei sabendo, ó, vai demorar uma semana. Só que eu estava com a carta Aham, da Casa Emanuel. sim, E sim. eu me lembro então que aquela demora, o pessoal não atendia ali no consulado, rapaz, tal. E eu e o pastor Robson entramos umas portas lá, Aham, saímos uma mulher, uma secretária. Falei, ó, tem esse convite, eu comprei a passagem que vai daqui a 2, 3 dias para aham, Guiné e eu preciso de autorização. Ela falou assim: deixa seu passaporte aqui, né? Vou ver o que dá para fazer. aham. E a gente retornou. No dia seguinte, o consulado ligou e falou assim: ó, tá autorizado Tá a sua ida para autorizado. Guiné. Glória Né? a Deus. Só que aí, Carlos, a gente sempre vai com aquele coração, porque a gente sabe da necessidade do campo Claro, missionário, claro que né? sim. Eu queria levar alguma coisa. E eu me lembro então que de repente eu parei numa igreja
acho que era uma Assembleia de Deus, eu acho que Aham, foi que antecedia a viagem. aham. E ali eles levantaram uma oferta, né, que eu fiquei muito feliz, porque aquela oferta também poderia ajudar vocês Amém, ali no campo amém. missionário, né. Glória a E aonde a Deus. gente viveu depois tudo aquilo que aconteceu em É Guiné-Bissau, verdade, né, é com o verdade. Robert, né, ali no orfanato, É. no culto. Eu me lembro do camarão. Os camarões lá de Gente, Guiné. você vê como que Deus é. E até hoje eu nunca comi um camarão daquele aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar que eu fui. E imagina que em Guiné eu ia comer uns É, camarões desse tamanho, exatamente, é. né, você vê o cuidado de Deus, É né. verdade, é Você falou verdade. até falou pra mim assim: "Davi, isso aqui é raro de acontecer", né. Verdade, verdade. Mas, o que eu posso ver, assim, e aprender com isso é que Deus cuida, sabe, Deus quando a cuida. gente diz sim para o É, Senhor, é. né. É, a resposta que eu dei a Jesus: "Cuida das minhas coisas que eu vou cuidar de você". Eu disse: "Sim, Senhor, eu vou cuidar".